Hoje eu quero falar um pouquinho de iLogic e nesse exemplo eu quero mostrar como utilizar ele para nos dar notificações sobre peças paramétricas. Então, por exemplo, nessa peça aqui, eu quero fazer um controle de comprimento nessas três cotas, né? Comprimento nessas duas cotas aqui e um controle de ângulo nessa cota aqui. Então, para isso, a ideia é criar um formulário mais ou menos aqui usando o iLogic. Aí esse formulário vai ter o seguinte, ele vai ter, por exemplo, os dados de comprimento, tá? Eu vou chamar de comprimento 01, comprimento 02 e ângulo. Eu também vou querer, tá? Então a gente vai ter campos aqui, tá? Esses campos eu vou poder digitar esses valores. Eu também vou colocar mais dois campos aqui embaixo que eles vão me informar duas coisas. O primeiro vai me informar o peso atual da peça. O peso atual, tá? Que vai variar conforme as medidas aqui. E no campo de baixo eu quero colocar o peso máximo. Peso máximo. Porque eu quero restringir com que durante a utilização dessa peça eu não exceda esse valor que eu vou definir aqui dentro, tá? Então é uma forma bem simples, o que eu a criação disso é bem simples, né? Não há é um código pequeno, então é uma coisa fácil para quem está querendo começar no iLogic poder brincar um pouquinho, lançar alguns exemplos e daqui aperfeiçoar um pouco. Então vamos lá, vamos começar a fazer isso aqui. Então, primeira coisa, eu vou abrir aqui o browser do iLogic. Então, eu acesso aqui a aba Manage, iLogic Browser. Ok. Então, vamos dar uma olhada aqui nos parâmetros dessa peça. Eu vou entrar aqui na Sketch primeiro. Então, vejam que eu tenho aqui a Sketch com as cotas todas, tá? O mais importante de uma peça paramétrica é manter isso aqui, ó. As peças todas, a Sketch totalmente restringida. Isso aqui é extremamente importante, tá? Porque imagina que eu tenho alguma sketch solta aqui e se eu aumento esse valor, eu posso fazer com que alguma geometria saia fora da posição. Então uma das ferramentas que eu gosto de usar bastante nessas situações é essa informação que tem aqui embaixo, tá? Que eu mostro todos os graus de liberdade. Então vejam, eu habilitei ele aqui, mas não tenho nada, obviamente, não tenho nada solto. Vou colocar aqui um retângulo só para exemplificar. Vou habilitar aqui o grau de liberdade, olha lá. Agora eu consigo entender quais são os graus que estão soltos, né? Então isso a gente vai eliminando. Vou só exemplificar aqui, ó. Olha só, conforme eu vou fixando a geometria, eu vou eliminando esses graus de liberdade. Tá? Então é importante usar essa ferramenta na parametrização de uma peça, ok? Então vamos lá, vamos fechar isso aqui, vamos entrar no parâmetro. Eu vou acessar aqui fx, se ele não tiver aqui é Manage Parameters, e vamos dar uma olhada aqui. Então eu já tenho aqui configurado o comprimento 1, comprimento 2, tá? O comprimento 1 é esta cota, comprimento 2, esta cota, ângulo, esta cota aqui, tá? Então, o que eu quero criar para poder gerenciar essa regra são dois parâmetros de usuário aqui embaixo. Eu vou usar o filtro aqui para deixar parâmetros renomeados e vou colocar aqui um novo parâmetro numérico e vou chamar de peso atual. Então é importante lembrar que eu não posso utilizar aqui espaço ou outros caracteres, traço, tem que ser underline. Então, peso atual, eu vou aqui nessa tela, nessa parte, eu vou trocar aqui a unidade, que vocês estão vendo que está em milímetros, então eu tenho que definir o tipo do campo como gramas, e vou digitar aqui um valor de 1 por enquanto, e vou criar mais um valor aqui, chamado peso máximo. Peso máximo.
fazer a mesma coisa, trocar aqui a unidade para gramas. E vou definir que o peso máximo dessa peça vai ser 3.500 gramas. Agora eu vou criar uma regra que controle isso para mim, tá? Que ele monitore o peso da peça e monitore também se eu não atingir o peso máximo, tá? Esse peso atual eu utilizei aqui mais como boa prática, tá? Eu poderia pegar o valor direto do iProperties, ok? Mas aqui uma forma que eu gosto de utilizar é criar o parâmetro para poder gerenciar isso. Então, vamos lá, vamos ver aqui só o peso, vamos entrar no iProperties. Vamos visualizar aqui quanto eu tenho aqui de peso, né, quanto a peça tem de peso. Ela está com 2.469 gramas, né? Então vamos lá, vamos criar essa regra. Então aqui em Roles, botão direito do mouse, Add Role, vou chamar de controle peso. Ok. Então é uma regra simples. Eu vou começar adicionando alguns itens que eu acho importante. Então eu vou adicionar aqui esse método update when done, que é para ele atualizar assim que ele finalizar a regra. Eu vou também trazer aqui de user, eu vou trazer o peso atual e vou dizer que ele é igual ao iProperties mass, tá? iProperties.mass. Então, se eu vou tirar essa variável, eu vou atribuir ele para cá. O iLogic já faz a conversão direta aqui para gramas, tá? Ele já faz a conversão para essas unidades aqui. Eu não preciso criar essa conversão. A única coisa que é importante fazer aqui é um arredondamento. Então, eu vou usar aqui vou usar o round aqui para fazer o arredondamento. E quero colocar 2 casas decimais. Ok. Agora eu já tenho o peso atual, então eu vou criar a regra simples. Então, qual é a regra? Então, é se peso atual for maior que o peso máximo, então eu quero que dê uma mensagem para o usuário. Eu vou só fechar aqui o if. Então, essa mensagem eu vou trazer daqui de message box. Tá? Já tenho aqui o método pronto. MessageBox.show. E qual é a mensagem, qual é o título. Então eu vou informar aqui que... Então, vamos lá. Se o peso atual for maior que o peso máximo, dê essa mensagem. Certo? Se ele não se enquadrar, ele não faz nada. Então, vamos colocar aqui a mensagem. Eu vou colocar aqui a mensagem aqui. O peso da peça atingiu o limite definido. Aí eu vou colocar 2 pontos, espaço, e aqui eu vou concatenar o peso atual na mensagem. Tá, desculpa, o peso máximo. Então eu vou trazer aqui na mensagem o peso máximo. Ok. E aqui vou colocar aqui atenção. Beleza, então, recapitulando aqui a regra. Eu uso esse método para que ele atualize o desenho, para que ele rode o ícone aqui de atualização quando finalizar a regra. Eu capturei na variável, no parâmetro peso atual, o iProperties, tá? O peso que vem do iProperties. E depois eu criei a regra, que o peso atual, se o peso atual for maior que o peso máximo estipulado, então dispare essa regra aqui. Tá? O peso da peça atingiu o limite definido. E vai aparecer esse peso máximo. Tá aqui, ok, vou dar ok. Aumentei a regra por enquanto, está tudo certo. Como eu quero que ele monitore sempre a alteração dessa peça, é importante eu habilitar um gatilho aqui, tá?
um evento que dispare essa regra. Então, nesse caso, eu vou usar, por exemplo, qualquer parâmetro do modelo, na mudança de qualquer parâmetro do modelo. Então, eu vou selecionar aqui, vou dizer qual regra eu quero que esse parâmetro seja disparado. Então, o parâmetro vai disparar, esse evento vai disparar essa regra. Então, vou selecionar aqui controle peso, ok, ok. Então, agora eu posso ficar tranquilo que toda vez que um parâmetro é modificado, essa regra vai ser disparada. Vamos fazer um teste aqui. Vou colocar aqui 250. Vamos colocar aqui 250. Olha lá. O peso da peça atingiu o limite definido. Tá, aqui teria que só fazer uma conversão aqui. Ok? Beleza. Então, a regra já funcionou. Ó, ainda continua. Só que agora vamos criar o formulário para controlar isso. 100 e 100. Vamos voltar aqui. Então, vamos criar esse formulário. Esse formulário a gente pode criar aqui em Forms. Então, vou clicar aqui Form, botão direito aqui nessa região, Add Form, e agora eu posso, através dessa IDE aqui, construir esse formulário. Então, o primeiro passo vou mudar aqui o label, que é o título desse formulário, e vou mudar o nome dele para dados, ou melhor, medidas da peça. E vou trazer um grupo aqui para dentro, vou chamar esse grupo de dados. Ok, quando acontece isso, só fecha aqui, habilita o preview de novo para ele redesenhar. E agora eu vou trazer para dentro de dados o comprimento 1, tá? Parâmetro, né? O comprimento 2 e o ângulo. Ok, tem aqui os 3 campos. Eu gosto sempre de dar uma caprichada aqui nesses campos, então eu posso mudar aqui o nome, quero tirar esse underline. Então, tudo que está desse lado aqui não tem problema, eu posso modificar porque é somente o nome do texto da label mesmo. Tá, o ângulo aqui, vou pôr o acento agora. Ângulo. E vou alterar, aqui na propriedade dele, eu vou alterar o tipo do controle, que ao invés de um text box, eu quero um slider. Olha como é que vai ficar mais fácil de controlar. Só que aqui o slider eu tenho que também adicionar o valor mínimo e o valor máximo. Então, o valor máximo eu vou colocar como 250 e eu quero que a peça ela vá alterando de 10 em 10 milímetros. A mesma coisa para o comprimento 2. Eu vou alterar aqui para slider e controlar que ele vai até 250 e de 10 em 10 milímetros. O ângulo eu também vou fazer a mesma configuração. Eu só quero gerenciar aqui que o valor mínimo do ângulo é 15 graus. Era um valor diferente, quero mínimo 15 e máximo 60 graus. E eu quero de 5 em 5 incremento. Ok, então veja que essa parte aqui já está definida. Agora eu vou colocar um outro grupo, onde eu vou colocar um preview, prévia, vai ser prévia peso. Então, dentro desse prévia peso, eu vou levar os parâmetros peso atual, para eu poder visualizar o peso atual, e o peso máximo. Inclusive, o peso máximo, se eu quiser alterar aqui, a regra passa a valer a partir do momento que eu altero esse peso máximo. Porém, o peso atual, eu quero alterar essa propriedade, somente leitura, eu vou dizer que ela é verdadeira. Então, eu não consigo mexer nesse campo, somente nesse campo aqui. Então, está criado aqui o formulário, vamos testar ele. Vamos clicar aqui em OK. Medidas da peça. E olha só. Eu posso ir modificando primeiro o comprimento, segundo o comprimento. Posso configurar o ângulo. Tá, o peso ali por enquanto não tá, ó, agora ele está mudando, ó, tá vendo? Então, se eu atingir o máximo aqui do comprimento, vamos lá. Opa, atingiu. Então vou dar um OK. Ó, atingi aqui o máximo do comprimento.
Então, eu poderia definir que quando atingisse o máximo do comprimento, por exemplo, ele fixasse a medida em 100 novamente, em 100 milímetros. Tá? Então, vamos fazer isso. Deixa eu habilitar aqui para 100. E aqui também quero habilitar para 100. Ok. Então, deixa eu acessar aqui. Edit Rule. Então, se ele atingir o peso máximo, o parâmetro do modelo comprimento 1 vai ser igual a 100 milímetros e o comprimento 2 também. Ok? Só para exemplificar esse modelo aqui. Exemplificar esse caso. Vamos lá, medida peça. Então, alterei 240, opa, atingiu. Quando der um OK, olha lá, ele resetou os valores aqui para 100. Ok? Então, um exemplo didático para vocês conhecerem, uma forma bem simples de utilização, tá? Vamos pensar isso aqui utilizando numa montagem. Então, eu vou habilitar aqui no form para ele mostrar esse form durante o modelamento. Então, eu vou dar aqui um OK. Deixa eu salvar ela. Vou chamar aqui de iLogic Model 2. Vou criar aqui uma montagem normal. E vou trazer aqui a Place iLogic Component. Ok, só preciso salvar ele primeiro. Então, Place iLogic Component. iLogic Model 2. Quero inserir ele aqui na tela mesmo. Ok, olha lá, a primeira coisa que aparece é o form para alterar a medida. Ok. Tá, agora eu estou repetindo ele. Se eu trazer mais uma vez esse componente. Ok, olha aqui. Mais uma vez eu tenho um modelo aqui na tela. E ele vai gerenciando esses valores. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Farei mais vídeos falando um pouco de iLogic. Então, aproveitem, façam testes com iLogic, ele é muito fácil de utilizar. Vocês podem consultar o help dele, onde tem toda a documentação. Ok? Então, bons estudos.